Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa bolsa em crochê. Aqui no canal tem passo a passo de bolsa nesse mesmo formato, feito com esse mesmo tipo de ponto, mas nesse vídeo eu ensino você a fazer essa troca de cores, olha, que fica perfeito tanto aqui na parte externa da bolsa e na parte interna também, olha, a troca de cor fica perfeita. Isso aqui é bem fácil de fazer e no vídeo eu explico de forma bem detalhada. Para confeccionar essa bolsa eu utilizei a linha Fashion Egito de Tex 300. Deixa eu mostrar aqui para você porque tem esse fio também de Tex 900 que é perfeito para jogo americano, né, suplar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a quantidade correta que eu utilizei. Aqui, olha, o tipo de fio, você consegue ter acesso a todos os materiais. Mas para essa bolsa aqui eu utilizei 70 gramas de cada uma das cores, tá? Mas eu trabalhei com fio triplo desse aqui, olha, de linha Fashion Egito de Tex 300. Essa bolsa tem 23 centímetros de altura, sem medir as alças, e tem 27 centímetros de largura. Mas é claro, a altura, por exemplo, você pode seguir fazendo mais carreiras. A largura vai depender do fundo oval que você utilizar. Eu utilizei aqui um fundo oval de couro sintético. Ele tem 44 furos, 23 centímetros de comprimento e 10 de largura. Mas aqui no canal tem passo a passo também de um fundo oval feito em crochê. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Então você pode fazer ele todo em crochê. A única diferença é que com o fundo oval todo em crochê, ela não fica tão firme assim, olha, não fica tão armada, né? Ela fica um pouco mais mole aqui no fundo, mas aí você pode inclusive colocar um forro mais forte para dar mais estrutura aqui na bolsa. Esse fundo oval aqui eu comprei na GG Aviamentos, eu vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição do vídeo também. E eu utilizei alças de acrílico, essa aqui, olha, tem 13 centímetros de altura e tem 16 centímetros de largura. Eu fiz aqui 22 pontos dentro da alça e eu coloquei essa alça aqui depois, tá? Após terminar a bolsa foi que eu fiz a aplicação da alça e fica bem discreto, olha. Eu deixei o passo a passo também bem detalhado. Utilizei também agulha para crochê 4 mm, eu trabalhei com fio triplo, a linha Fashion Egito de Tex 300 é fina, porém trabalhei com fio triplo, por isso uma agulha 4 mm. Utilizei também tesoura, agulha de tapeceiro número 14 para fazer os arremates. Aqui na descrição do vídeo, como eu disse, tem a lista completa dos materiais e eu vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, dos pontos mais importantes aqui para facilitar o seu aprendizado. É só clicar no vídeo e depois clicar aqui na barra de avanço que abre os capítulos, e aí você pode ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar, se inscreva aqui no canal, se você já é inscrito, ative também as notificações e não esqueça, toda semana tem vídeo novo. Um forte abraço e boa aula! Para confeccionar minha bolsa, eu vou trabalhar com fio triplo, ou seja, 3 fios da mesma espessura. Mas se você quiser trabalhar com um barbante mais grosso, um barbante número 6, 2 fios número 4 ou 2 fios de ame, por exemplo, dá certo também. O que muda é a textura do ponto, por isso eu gosto de trabalhar com 3 fios exatamente por conta da textura que fica o ponto, ele fica bem fechadinho e dá um efeito bem especial. A linha Fashion Egito de Tex 300 é fina, por isso vou trabalhar com 3 fios, assim, olha, 3 fios ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, pegar 3 novelos, puxar um fiozinho de cada novelo, tá? Eu fiz aqui um novelo já com os 3 fios ao mesmo tempo, olha, para puxar do centro esses 3 fios, facilita bastante o trabalho. Eu utilizei uma maquininha de fazer novelo para fazer assim, olha, fica bem interessante, fica bem especial. Foi essa maquininha aqui de enrolar lãs e fios, eu vou deixar aqui na descrição, na guia produtos também, se você quiser, mas como eu disse, você pode trabalhar com 3 novelos e aí não precisa da maquininha. Mas eu gosto muito de trabalhar com sobras de fio, trabalhar tapete bem colorido, por isso eu sempre utilizo bastante a maquininha para fazer esses novelos assim, tá? Então só combinando que eu vou trabalhar o tempo todo com 3 fios, ou seja, de todas as cores eu fiz assim os novelinhos para facilitar e trabalhar a bolsa com as 3 cores. Veja que eu vou trabalhar com uma base oval de couro sintético e, como você pode ver, eu vou trabalhar com 4 cores. Então, eu preciso dividir as cores pela quantidade de furos que nós temos aqui. Essa base oval tem 23 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, ela é de couro sintético, e tem 44 furos. Então, 44 dividido por 4 cores dá um total de 11 furinhos para cada uma das cores. Se eu trabalhar por 11 furos aqui fazendo 2 pontos baixos, teremos um total de 88 pontos, mas tem mais um porém.
o total de pontos aqui na base precisa ser número ímpar, e 88 é par, então eu vou ter que fechar a volta, né? Para não acontecer isso, em um dos furinhos eu preciso trabalhar 3 pontos. Então vamos combinar o seguinte, cada uma das cores eu trabalho por 11 furos, em 3 das 4 cores eu faço somente 2 pontos em cada um dos furos, mas com uma das cores eu faço 3 pontos em um desses furinhos para dar certo o total, e assim eu posso fazer essa bolsa com volta infinita, não fica fechamento de volta, ela fica perfeita. Eu vou iniciar então aqui, olha, com a cor lilás, veja que eu vou trabalhar o tempo todo assim com 3 fios, e você pode iniciar em qualquer um dos furos, pode amarrar, pode fazer uma laçada na agulha, do seu jeito. Eu vou iniciar aqui com falso ponto baixo, mas só lembrando que ele se torna um ponto baixo normalmente, tá? Então pode iniciar do seu jeito e que dá certo também. Eu vou segurar os 3 fios com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, vou apoiar a agulha em cima do fio e fazer só uma volta. Agora eu vou introduzir a agulha em um dos furos. Deixa eu explicar também que se você iniciar aqui mais ou menos na metade, vão ficar 2 cores de um lado por bastante tempo. Se você começar mais num canto, as cores vão aparecer, todas elas até o final da bolsa, de um mesmo lado aparecem as 4 cores, tá? Então vou iniciar mais ou menos aqui, olha. Veja que eu vou introduzir a agulha um pouco mais no canto, tá vendo? No canto aqui direito. Introduzir a agulha dentro do furo, vou buscar o fio, pegando todos os fios assim, olha. Temos 2 laçadas, passando os fios nas 2 laçadas, temos um falso ponto baixo. Essa última laçada da agulha aqui, olha, temos aqui um falso ponto baixo. Como eu contei para você, eu vou fazer 2 pontos em cada um dos furos, mas eu vou iniciar fazendo só um, depois no último eu faço um também. O importante é que eu faça 22 pontos baixos com a mesma cor, tá? Então, olha, no próximo furo eu vou fazer 2 pontos baixos. Talvez facilite se você segurar a agulha como se fosse uma faca, mas tente aí dos 2 jeitos para ver em qual jeito você se sai melhor. Aqui, olha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Tenho aqui 2 pontos baixos então no furo, vou no próximo, vou fazer 2 também. E vou seguir assim até completar um total de 22 pontos. Se você iniciar fazendo 2 pontos no primeiro furo, é só seguir por 11 furinhos, mas como eu comecei fazendo só um ponto baixo, né, eu vou contar a quantidade de pontos aqui com cada cor, tá? Então, olha, com essa cor eu vou fazer até completar 22 pontos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou seguir. Já estou quase completando aqui, olha, 22 pontos. Temos aqui um total de 21 pontos. Eu iniciei fazendo só um ponto baixo, depois eu segui fazendo 2 em cada um dos furos, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Toda vez que chegar no último ponto, você já precisa fazer a troca antes de finalizar esse ponto. Então, olha, o próximo ponto, o 22º, é o último dessa sequência, então eu busco o fio, deixo os 2 fios na agulha, vou até segurar o fio aqui com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, vou pegar a cor diferente, veja que eu vou posicionar deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate e vou finalizar esse último ponto. Então, busco o fio, passo nas 2 laçadas, finalizando aqui o 22º ponto baixo feito com a cor lilás. Agora, olha, veja que eu vou seguir fazendo. Eu preciso completar o segundo ponto aqui nesse furo, então volto no mesmo lugar, busco o fio já com uma nova cor e faço ponto baixo. Aqui eu consigo ajustar esse ponto e depois, quando puxar para iniciar a próxima volta, ele vai ficar preso aqui também, tá? E essa outra ponta de fio eu vou seguir escondendo, fazendo os próximos pontos. Lembra que eu vou fazer 22 pontos com cada uma das cores, então já temos aqui o primeiro ponto com o verde. Vou no próximo furo e faço 2 pontos baixos aqui também, olha. 1, 2. Vou no próximo, faço 1, 2. E assim eu sigo fazendo até completar 22 pontos. Como eu disse, o total de pontos precisa ser número ímpar. Então eu posso fazer, por exemplo, 3 pontos no próximo furo. Então deixa eu fazer aqui logo essa adaptação para você ver, olha. Vou fazer 1, vou fazer aqui o segundo ponto,
volto no mesmo lugar e faço o terceiro ponto. Então, olha, se eu seguir até completar 22 pontos, quando chegar na última cor, ela vai ficar com um ponto a mais, mas não tem problema, é assim mesmo para adaptar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou seguir até completar 22 pontos também. Nos próximos furos, agora eu faço só 2 pontos, tá? Em todos os próximos furos, com todas as próximas cores, porque eu já fiz o ponto que eu preciso a mais. Já estou completando um total de 22 pontos com essa cor também. Já tenho aqui 21, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No último ponto eu já faço a troca. Agora, olha, eu vou fazer aqui nesse mesmo lugar. Preciso de 2 pontos nesse furo. Porque eu fiz 3 pontos, né? Então acabou adaptando aqui nesse ponto. Vamos fazer já no segundo ponto nesse furo. Busquei o fio, temos aqui as duas laçadas, vou pegar a próxima cor, né, para trabalhar essa próxima etapa, e vou finalizar esse último ponto aqui também, olha, puxando, passo nas duas laçadas. Sempre que eu vou fazer essa troca de cor, eu não me preocupo se ele ficar mais solto, depois eu consigo puxar essa ponta de fio e prender ele totalmente, tá? Então fiz 22 pontos com o verde, agora eu vou fazer 22 pontos com a cor rosa. Vou aqui, olha, no próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Esse primeiro também, tá vendo que ele ficou todo solto? É só puxar a ponta de fio e ajustar. E assim você puxa o outro também e ajusta, olha, aí ele vai ficar perfeito. Preciso fazer 2 pontos e já vou prendendo a sobra de fio aqui desse rosa também, assim ele já não fica mais soltando os próximos pontos, olha. Fiz os 2 primeiros, agora eu vou completar 22 pontos com a cor rosa também, do mesmo jeito, olha, 2 pontos em cada um dos furos e sempre prendendo aqui a ponta de fio. Já estou completando, olha, 22 pontos com essa cor também, olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No 22º ponto, olha, esse aqui é o 22º, deixo as duas laçadas, pego a próxima e última cor que eu vou trabalhar, vou posicionar mesmo jeito, olha, vou finalizar o último ponto já com a próxima cor. E aqui também fica soltando, mesma história, tá? Toda vez de fazer essa troca. Vou seguir agora até completar e você vai ver que com essa última cor eu vou precisar fazer 23 pontos. Eu vou fazer, olha, 2 pontos em cada um dos furos, normalmente, tá? Volto no mesmo lugar, faço o segundo. Só que eu vou completar 22 nesse furo e eu preciso fazer mais um ponto aqui nesse início que eu comecei fazendo só um ponto baixo, lembra? Aí vai ficar certinho a base para a gente fazer a próxima volta, tá? Veja que eu vou continuar prendendo aqui a sobra de fio. Vou fazer até o final para mostrar para você aqui como fazer a finalização dessa volta e começar a próxima e conferir também a quantidade de pontos. Já estou completando a volta, fazendo 2 pontos baixos em cada um dos furos, com exceção aqui do verde, que eu fiz 3 pontos. Então, com as 3 primeiras cores, eu fiz um total de 22 pontos. Com o azul, temos um total de 23. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mas eu preciso fazer mais um ponto aqui, olha, nesse espaço que eu iniciei fazendo só um ponto baixo. E quando chega no último ponto, eu preciso fazer a troca. Então, aqui do mesmo jeito, eu vou buscar o fio para fazer o último ponto baixo e já preciso fazer a troca aqui. E olha, o fio está no final das cores, eu preciso trazer ele para o início, então eu puxo ele aqui deixando uma sobra suficiente para ajustar e posiciono ele no dedo para finalizar esse próximo ponto. Olha, aqui eu finalizo o ponto, ele fica bem solto, mas eu consigo fazer os ajustes, puxando o azul aqui, olha. E depois eu preciso ajustar essa sobra aqui para que não fique muito grande. Se ela ficar apertada, também a bolsa fica torta. Então, olha, veja que eu vou pegar o fio que vem do novelo, puxar de volta para deixar ele bem esticado aqui. Agora, eu vou ajustar em cima dessa carreira aqui e deixar o equivalente a uma ponta de dedo indicador, tá? Assim, olha, ele no comprimento aqui total e depois sobrando aqui o equivalente a uma ponta de dedo indicador. Em todas as cores, sempre que fizer a troca, eu vou fazer exatamente assim. Se ficar apertada, a bolsa fica cinturada. Se ele ficar um pouco mais solto, você ainda consegue esconder aqui na volta seguinte, tá? Então veja que eu finalizei a volta, ele fica aqui mais solto, não tem problema. Temos um total de 89 pontos na primeira volta, total ímpar, dá certo fazer as próximas voltas também.
Vou começar a próxima volta e veja que eu fiz a troca de cor no último ponto, mas eu não finalizei com ponto baixíssimo. Então, para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixo em cima do ponto que foi feito nesse mesmo espaço, ou seja, o primeiro ponto baixo. Então, vou posicionar aqui o fio no dedo e vou fazer um ponto baixo aqui em cima. E agora fica até mais fácil fazer o ajuste das cores. Eu posso puxar esse fio, posso puxar aqui a sobra também para ajustar. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Então eu vou posicionar esse fio aqui na parte de cima para esconder, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Vou no próximo, ponto baixo também. E vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos até chegar na próxima cor para fazer a troca novamente. Já estou chegando no final da sequência, olha, escondendo aquela sobra de fio. E a partir dessa volta eu vou fazer a troca de cor sempre no primeiro ponto da cor seguinte. Então eu sigo até o último fazendo ponto baixo sem fazer a troca. Quando chega no primeiro ponto da próxima cor, veja que eu vou buscar o fio, vou deixar as duas laçadas e vou pegar a próxima cor. E a troca é feita sempre do mesmo jeito em todas as próximas cores, tá? Veja que eu deixo uma sobra um pouco maior, primeiro finalizo o ponto, ajusto esse ponto aqui na cor lilás, e agora eu vou ajustar essa cor também, olha, ela ficou menor, então eu puxo um pouco aqui, olha, deslizando ela na agulha, vejo aqui o comprimento direitinho, se vai ficar uma sobra mais ou menos deixando aqui uma ponta de dedo, posso até puxar um pouquinho mais, aqui, olha. Pronto, ela ficando um pouquinho mais solta aqui não tem problema. Vou ajustar esse ponto e vou seguir agora na próxima cor, fazendo ponto baixo normalmente, olha, um ponto baixo e sigo no próximo também. E vou seguir fazendo ponto baixo até o último ponto dessa cor. Só quando chegar na próxima cor é que eu faço a troca novamente, tá? Até lá, então, só ponto baixo em cima de ponto baixo. Ficou assim, olha. Já estou chegando, olha, no final da sequência com essa cor. Faço até o último ponto, eu faço completo, tá? Quando chega no primeiro ponto da cor seguinte, eu vou introduzir a agulha, buscar o fio ficando com duas laçadas e vou pegar a cor que eu vou trabalhar a próxima sequência. Aqui do mesmo jeito, olha, vou trazer aqui mais ou menos a quantidade que dá para chegar aqui nesse ponto e finalizar com ponto baixíssimo, olha, passando aqui nos dois fios, ajusto aqui a cor verde e agora eu ajusto a sobra que eu vou deixar com esse tom dessa próxima cor. Só puxar ele, ajustando assim o comprimento, olha, mais ou menos desse jeito aqui. E agora eu sigo fazendo ponto baixo normalmente, em cima de cada um dos pontos. Olha, eu finalizei no primeiro, então no próximo eu já sigo fazendo ponto baixo normalmente. Após fazer esse primeiro ponto baixo, olha, se essa laçada aqui na parte de cima dele fica mais solto, você consegue ajustar puxando a sobra de fio aqui, tá? Olha, você puxa aqui para ajustar e puxa o verde para ajustar o ponto verde também. E agora é só seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos, prendendo esse fio aqui. A próxima troca também é exatamente igual, então eu vou fazer até completar a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. Como eu disse, dessa vez eu faço a troca sempre que chega no ponto seguinte, né? Então esse aqui é o último ponto feito com o azul. No próximo ponto é o ponto da próxima cor, né? Eu já iniciei fazendo ponto baixo em cima dele, lembra? Então eu vou, olha, nesse mesmo ponto, pegando os dois fiozinhos na parte de cima, vou buscar o fio deixando as duas laçadas na agulha e já vou fazer a troca, ou seja, eu finalizo essa volta já fazendo a troca de cor para já começar a próxima volta. Não faço finalização e começa novamente a próxima volta. Então veja que eu peguei aqui o fio, olha, vou trazer para finalizar a volta fazendo o último ponto baixo, vou ajustar aqui essa cor, vou ajustar também essa laçada, olha, já ficou mais ou menos com o mesmo comprimento que eu preciso. E agora eu vou começar a intercalar os pontos para fazer um ponto baixo pegando na parte de cima, outro pegando mais assim, olha, no pé do ponto, tá? Um pegando no pé do ponto, outro pegando os dois fiozinhos aqui da parte de cima. Eu vou tirar essa laçada da agulha para mostrar direitinho. Nessa próxima volta, intercalando, eu vou fazer um ponto pegando assim, olha, em cima, o outro pegando na base do ponto. Um em cima, outro na base, tá? Sempre desse jeito. Ou seja, após a troca, olha, essa troca foi feita pegando na parte de cima. Então, toda vez que fizer a troca, o primeiro ponto com a cor que você trocou
será feito na parte de baixo, porque esse é feito na parte de cima. Então, olha, o próximo eu pego na base do ponto, vou alongar até chegar na parte de cima e completo o ponto. E após fazer esse ponto, você consegue ajustar tanto o azul quanto puxar aqui, olha, essa sobra para ajustar essa laçada e esse ponto não ficar mais solto do que os outros, assim. Agora eu vou começar a intercalar, olha, um ponto pegando na base desse aqui, assim embaixo, alongo ele um pouco mais para fazer o ponto baixo. E o próximo pegando na parte de cima também, olha, ponto baixo normal. Só que eu continuo escondendo essa ponta de fio, essa sobra. Um pegando na base do ponto. Outro pegando aqui na parte de cima do próximo ponto. E assim eu vou seguir até chegar na troca de cor novamente. Então, como aqui é só intercalando, olha, do mesmo jeito para fazer esse efeito, eu vou seguir até o próximo ponto para você ver como fica o resultado. Como aqui é só intercalando para ficar esse efeito, eu vou fazer até chegar na próxima troca de cor para você ver como que faz, então, quando chega na próxima cor. Já estou chegando no final da sequência e veja que eu estou intercalando, olha, um ponto pegando na base do ponto, outro pegando na parte de cima e sempre escondendo aqui os fiozinhos no avesso, tá? Para não ficar aparecendo fio. E toda vez que chegar no último ponto, será um ponto assim, olha, pegando na base do ponto se você começar da forma correta. E aí, a troca de cor será feita no ponto baixo, pegando na parte de cima, aqui, olha, os dois fiozinhos, busco o fio formando a segunda laçada, e agora eu pego o fio dessa próxima cor para fazer a troca novamente. Eu sempre busco ele um pouco maior do que o normal, olha, um pouco mais alongado. Agora eu ajusto tanto esse ponto da cor que está terminando, quanto ajustar o comprimento dessa sobra, que eu preciso tanto puxar para deixar sobrando um pouco a mais, só você juntar aqui, olha, na parte de cima e deixar mais ou menos uma ponta do polegar. Toda vez, junta aqui na cor, fazendo toda a curva que precisar, deixando uma sobra um pouquinho maior. Então, olha, fiz a troca, o próximo ponto é um ponto mais alongado para intercalar, olha, mais alongado na parte de cima, então o próximo, pegando na parte de baixo aqui do ponto, vou fazer um ponto mais alongado. As próximas trocas ficarão sempre do mesmo jeito, e após fazer o primeiro ponto, eu puxo para ajustar o último ponto aqui também, olha. Agora eu vou seguir intercalando, um pegando na parte de cima, o próximo pegando aqui na base do ponto. Vou seguir novamente até completar a sequência com essa cor para fazer a troca mais uma vez para você ver que dá certo intercalar sempre do mesmo jeito. Completando mais uma sequência, olha, intercalando sempre do mesmo jeito, né? Um pegando na base do ponto, outro em cima. Vai dar certo, como eu disse, olha, chegar no último ponto da mesma cor, pegando na base dele para fazer um ponto mais alongado. E assim eu faço a troca no primeiro ponto da próxima cor, fazendo o ponto baixo, pegando na parte de cima, aqui, olha, para fazer a troca. Antes de fazer o próximo ponto, eu preciso fazer o ajuste dessa cor, tá? Então, não se esqueça de puxar aqui, pode até deixar um pouco mais apertado e aí você vai puxando aqui para alongar e deixar, olha, no comprimento certo. Agora eu posso fazer o próximo ponto e já fazer o ajuste, que será um ponto mais alongado para ficar intercalando, olha. Agora eu posso ajustar os dois fios, né, os dois pontos. E vou seguir intercalando assim agora até completar a volta na hora de finalizar a volta, que na verdade não tem, né? Finalização de volta. Eu vou fazer volta infinita, mas na hora de fazer a troca do azul, né, nessa cor que estamos intercalando, eu vou mostrar para você como fazer também. Já estou chegando no final da última sequência de cores, estou intercalando sempre do mesmo jeito, olha, esse eu faço um ponto mais alongado. O próximo eu faço um ponto pegando aqui na parte de cima. E para ajustar, olha, para que fique intercalando, porque agora eu não vou mais finalizar a volta, eu faço o primeiro ponto alongado em cima do ponto aqui dessa cor e faço a troca em cima do ponto mais alongado. Aí os próximos eu já não preciso me preocupar mais com essa finalização. Olha, esse encontro então dessa primeira volta de ponto fantasia, eu vou fazer um ponto mais alongado em cima do primeiro ponto da cor diferente. E
e vou fazer a troca no próximo ponto. Olha, veja que ele esconde totalmente. Então, no próximo ponto, eu introduzo a agulha, busco os 2 fiozinhos e faço a troca normalmente como eu já fiz na volta anterior, né? Olha, puxo aqui para finalizar essa volta. Vou ajustar aqui para ficar mais solto também. E vou continuar intercalando. Olha, esse aqui é um ponto baixo pegando em cima e vai dar certo no próximo, olha, pegando na parte de baixo, pegando na parte de cima, pegando aqui na parte de baixo, olha, e na parte de cima, olha, no pé do ponto baixo, e assim eu vou seguir intercalando. Quando for passar aqui novamente, veja que vai dar certo. Olha, você vai fazer esse ponto pegando na parte de cima sempre que chegar no ponto mais alongado. E o ponto pegando na base sempre que chegar nesse ponto que está mais curtinho, olha. Então vai dar certo intercalar ponto alongado, ponto em cima, ponto mais alongado, em cima. Mais alongado, quando chega em cima, aqui já vamos efetuar a troca. E aqui é do mesmo jeito, olha, eu vou seguir intercalando. No que foi mais alongado, eu faço o ponto baixo, né, pegando na parte de cima, e no outro eu faço pegando na base. Quando chegar na próxima cor, você vai ver que vai dar certo fazer a troca exatamente no primeiro ponto, que é um ponto mais alongado. Já estou chegando no final da sequência, olha, veja que vai dar certinho intercalar e sempre escondendo o fiozinho aqui no avesso também, tá? Ponto baixo em cima desse ponto mais alongado. No ponto baixo aqui, né, que é mais curto, eu vou fazer o ponto mais alongado. E em cima do primeiro ponto da cor seguinte, que é esse mais alongado, eu já vou efetuar a troca nesse ponto mais curto, olha. As 2 laçadas e faço a troca exatamente igual às anteriores, olha. Aqui eu vou ajustar esse ponto, vou ajustar também o comprimento da sobra. Nunca se esqueça de ajustar esse comprimento. Aqui, olha, pode sempre puxar desse jeito. E depois que fizer o primeiro ponto, toda vez, olha, então, esse aqui é um ponto mais na parte de cima, o próximo, um ponto mais alongado. E aí você ajusta puxando as 2 pontas de fio, olha, para ajustar esse ponto também. E segue intercalando, pegando na parte de cima, pegando no pé do ponto na parte de baixo. Olha como a troca já vai ficando perfeita. Eu vou fazer a volta aqui, olha, até chegar novamente aqui nessa junção da última etapa, para você ver que agora ele já vai sumir essa diferença aqui da altura, tá? Ele vai igualar para ficar certinho. Aqui não tem mais erro, é só seguir intercalando os pontos, um pegando na parte de cima, sempre o ponto pegando na parte de cima vai coincidir de ficar no ponto mais alongado da volta anterior. Já estou completando mais uma sequência de cores. Olha, agora fica exatamente igual a todas as outras. Esse ponto aqui eu faço pegando na parte de cima do ponto. O próximo ponto é um ponto mais alongado e é o último também feito com essa cor. Então, pego ele fazendo, olha, o ponto baixo mais alongado. O próximo ponto é o primeiro que eu tenho com a próxima cor e também é um ponto feito na parte de cima. Então, é aqui que eu vou fazer a troca de cor. Deixo os 2 fios na agulha, pego o fio dessa próxima etapa e finalizo o ponto. Ajusto bem esse ponto e agora ajusto também essa cor. E agora eu sigo normalmente, olha, é como se fosse uma troca de outra fase, tá? Já não temos mais aquela separação entre início e final de volta, agora é só seguir fazendo assim até atingir o comprimento. Olha, eu vejo que o próximo ponto após a troca é um ponto mais alongado. Um ponto pegando na parte de cima, um ponto pegando aqui na base desse ponto. E assim é só seguir então. Mas antes de completar a altura da bolsa, a gente precisa fazer o arremate, olha, o acabamento aqui na base, tá? Onde nós temos esses furos. Se você fez em uma base com furo menor ou com uma base toda de crochê, não tem a necessidade de fazer essa etapa agora, tá? Se deixar alcançar aqui a altura da bolsa, dificulta muito fazer esse arremate. Aqui na parte de dentro também tem essa ponta de fio. Aqui eu vou colocar numa agulha de tapeceiro e esconder ela aqui nos outros pontos. Olha. A pontinha de fio posso costurar na parte interna aqui da bolsa, pegando somente os fios na parte interna sem aparecer lá na frente. Pode costurar aqui uma boa quantidade.
pular aqui um pontinho, olha, pode pegar aqui pulando um pontinho e voltar costurando aqui na mesma direção, só para ele ficar travado aqui dentro dos pontos. Ele não fica soltando aqui, tá? Porque eu vou cortar a sobra. Para fazer o acabamento aqui, eu vou utilizar uma cor neutra, ou seja, diferente das cores que eu utilizei. Se você quiser utilizar a mesma cor do fundo de couro, fica interessante. Como eu não tenho aqui a cor preta, vou utilizar um tom castor, que fica bem neutro aqui, perto dessas cores, e também fica no fundo, fica bem discreto também. E eu tenho aqui, olha, fio triplo também, porém, veja que eu vou fazer ele ficar com 9 fios. Eu vou posicionar ele aqui no dedo, olha, vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou fazer uma volta para formar uma laçada, segurando a laçada, vou buscar o fio e fazer uma corrente. Agora, vou pegar o fio que vem do novelo, passo dentro dessa corrente e vou alongar esse fio agora, olha, para fazer o fio triplo aqui com a quantidade que eu preciso para fazer o arremate ali no fundo da bolsa. Como não dá para saber exatamente o comprimento de fio que eu preciso, você vai trabalhar assim, olha, com 3 fios. Passou aqui dentro dessa corrente, vamos trabalhar então com os 3 fios assim para formar 9 fios. E se chegar aqui no final do cordão, olha, digamos, deixei bem pouquinho, justamente para ter essa simulação. Chegou aqui no final, ainda precisa fazer mais, precisa de mais fio triplo para fazer o restante dos pontos, então você pega aqui nesse final, puxa o fio novamente, olha, e segue puxando ele aqui para formar novamente 3 fios. Só tem que tomar o cuidado aqui para puxar todos os fios de uma só vez para não ficar separado, olha. E aí segue trabalhando os pontos do mesmo jeito, tá? Assim. Aqui, olha, eu vou posicionar então deixando uma boa sobra aqui para fazer o arremate, mais ou menos essa quantidade aqui para fazer o arremate, olha, um pouco mais do tamanho aqui de uma agulha de crochê. Vou posicionar no dedo, é até interessante torcer um pouquinho esse início aqui para facilitar na hora de pegar na parte interna aqui da bolsa. Aqui, olha, veja que eu vou começar um pouquinho mais à frente aqui. Vou introduzir a agulha nesse espaço, vou buscar todos os fios e puxar para a parte de cima. Vou no próximo espaço, pego todos os fios, passo dentro dessa laçada, trazendo para a parte de cima. E assim eu vou seguir, olha, em todos os outros espaços, sempre do mesmo jeito, pegando todos os fios, trazendo para a parte de cima. Se você encontrar dificuldade, ele ficar assim laçando os fiozinhos, você pode utilizar uma agulha mais grossa, tá? Uma agulha número 6 aqui facilita bastante esse trabalho, porque como nós temos aqui 9 fiozinhos, pode ser que dificulte, assim, olha, você passar todos os fios dentro dessa laçada, pegar todos os fios aqui, olha. Eu tenho aqui a parte que eu puxei mais fios, tá vendo? Mas ele fica discreto mesmo quando você puxar aqui para fazer esse ponto aqui, olha. Não se preocupe de ter como se fosse ali uma emenda, né, no caso. Que só continuar fazendo ponto baixo em todos eles assim, por toda a volta. Na hora de finalizar aqui para fazer o arremate, eu mostro para você como deixar esse primeiro ponto aqui exatamente igual a todos os outros. Assim eu vou seguir por toda a volta. Já estou chegando, olha, no final da volta, veja que eu estou puxando esse fio até chegar no último ponto. Aqui no ponto que eu iniciei, eu não faço esse ponto desse jeito, tá? Aqui eu vou alongar o fio e cortar, mas aqui, olha, você pode inclusive cortar antes de alongar para deixar aqui a sobra suficiente para fazer o arremate. E agora puxar todo esse fio para a parte de cima e fica mais fácil com a agulha de tapeceiro, tá? Você pode até tentar assim, olha, com a agulha de crochê mesmo, puxar os fios por aqui, mas ele fica enganchando muito nos fiozinhos e aí atrapalha muito fazer um arremate perfeito. Por isso eu prefiro fazer aqui com a agulha de tapeceiro. Aqui, olha, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14, vou juntar todas as pontinhas de fio e passar de uma só vez aqui, olha, para fazer esse arremate. Então vou passar a agulha aqui pegando o primeiro ponto, pegando todos os fios aqui do primeiro ponto, passo todo de um lado para o outro. Agora passando dentro do último ponto, olha, certificando-se de que estou pegando aqui todos os fios e saindo aqui no mesmo furo aqui, olha, no mesmo ponto que eu fiz no mesmo furinho que eu fiz o último ponto, levando para dentro da bolsa. Assim eu faço com que esse ponto fique exatamente igual a todos os outros, olha, inclusive consigo ajustar o primeiro e o último ponto para ficar exatamente igual. Aqui na parte de dentro, eu vou fazer somente um nó, pegando as duas pontas, e aqui eu já posso até cortar
esse início, né, onde eu fiz um nó. Aqui, olha. Vou fazer apenas um nó, não preciso tirar aqui ainda da agulha. Fazer só um nó pegando todos os fios ao mesmo tempo para ele ficar firme aqui nesse espaço. Se quiser fazer mais de um nó, não tem problema, ele fica aqui no fundo, né? Então não tem problema se ele ficar um pouquinho mais volumoso. Aqui eu vou costurar esses fios de um lado para o outro aqui por mais 3 pontos, só para deixar mais firme, levando para um lado, trazendo para o outro assim, olha. Só para deixar mais firme antes de fazer mais nó aqui para fazer o arremate final. Então vou passar por 3 pontos, vou tirar metade desses fios aqui da agulha ou parte deles, não precisa contar, tá? Tira-se mais ou menos metade dos fios. E o que sobrou aqui na agulha você passa em mais um ponto aqui para dar sustentação para fazer mais um nó. Aqui, olha, vou amarrar agora as 2 pontas juntas, na verdade que eu vou fazer 2 nós. O primeiro eu não aperto muito, o segundo eu posso apertar um pouco mais. E vou fazer assim também com essa outra ponta de fio. Costurar por 3 nós, depois tirar metade e amarrar bem as 2 pontas. Fiz o arremate das pontas de fio e agora veja que o fundo fica perfeito. Então eu vou seguir fazendo agora os pontos do mesmo jeito, intercalando, até atingir a altura da bolsa. Quando atingir a altura, eu mostro para você como fazer a última volta, aplicar a alça, fazer a divisão direitinho. Estou completando, olha, a altura que eu preciso para a bolsa. Veja como ficaram aqui, olha, as trocas de cores. Aqui na parte interna também, olha, continua discreta essa troca de cor. Olha como ficou esse lado. E aqui eu estou seguindo intercalando e apesar de não ter finalizado volta com ponto baixíssimo para começar a próxima volta, lembra que eu iniciei a volta com o lilás, né? Então eu vou parar de intercalar esses pontos quando chegar no lilás. Assim eu tenho certeza que todas as carreiras têm a mesma quantidade, tá? Todas as voltas têm a mesma quantidade em toda a bolsa. Então veja que eu estou intercalando, aqui é o último ponto nessa cor, eu faço ele mais alongado e vou fazer a troca de cor normalmente. No próximo ponto, busco o fio, temos 2 laçadas. Vou segurar aqui, vou pegar a próxima cor, vou trazer e finalizar esse ponto, tá? Exatamente igual, a troca não muda a forma de fazer a troca de cor. Só que após fazer a troca de cor, nessa volta eu já não vou mais intercalar. Já alcancei a altura que eu preciso aqui para a bolsa. Então agora eu vou seguir fazendo ponto baixo, pegando só na parte de cima, olha. Então nesse próximo ponto eu faço pegando na parte de cima. Vou ajustar aqui esse ponto. Vou no próximo também, olha, pegando na parte de cima. E vou fazer a volta completa só com ponto baixo. Só lembrando que a troca permanece igual, tá? Não muda a forma de fazer a troca. Do mesmo jeito, quando chegar aqui na próxima cor, vou fazer a mudança de cor do mesmo jeito. Para não ficar nenhuma dúvida, eu vou seguir fazendo. Quando chegar ali no verde, né, na próxima cor, eu vou fazer a mudança de cor mais uma vez. Chegando aqui, olha, na próxima cor, dessa vez eu já não estou mais intercalando, estou fazendo ponto baixo. Quando chega no primeiro ponto da cor diferente, eu busco o fio e faço a troca. Olha, a troca também do mesmo jeito. Estou alongando aqui um pouco mais esse fio para ele não ficar apertado. E vou seguir agora só com ponto baixo, olha. Ponto baixo aqui no próximo. E vou seguir agora por toda a volta. As trocas de cores todas exatamente iguais. Aqui só ajustar os pontos, olha, para fazer esse detalhe aqui no arremate, mas veja que a troca fica perfeita até chegar aqui no último ponto. Vou completar a volta para mostrar para você como fazer o arremate, né, da volta e fazer o arremate das pontas de fio aqui também. Já estou completando a volta, eu comecei a fazer só ponto baixo, assim, pegando na parte de cima do ponto, a partir do último ponto que eu fiz na volta anterior com o azul, fiz a troca, e continuei fazendo ponto baixo, né? Então aqui eu vou seguir até o último ponto que está assim, olha, mais alongado, fazendo ponto baixo em cima de cada um deles, tá? Desse jeito aqui, faço no último ponto, o próximo já é um ponto baixo, já não tem o ponto alongado, então aqui eu vou cortar o fio para fazer o arremate da volta, tá? Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou cortar, vou tirar todo o fio aqui, olha,
e vou fazer o arremate desse último ponto com agulha de tapeceiro. As outras pontas de fio aqui eu já posso cortar também, só deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. Pode cortar todas elas assim. E pronto. Agora é só fazer o arremate do último ponto e das outras pontas de fio. Aqui, olha, para fazer o arremate do último ponto, veja que eu vou pegar todos os fios, colocar numa agulha de tapeceiro. Vou pegar no primeiro ponto feito com o lilás, pegando toda a parte de cima do ponto. E agora, pegando em cima do último ponto somente um fiozinho e dentro do último ponto da volta anterior, saindo já na parte interna da bolsa. Aqui eu vou ajustar bem esse ponto, puxar, olha, o fio para fazer esse último ponto novamente e assim ele fica bem discreto aqui, fazendo o arremate da volta. Aqui na parte interna, o que eu fizer aqui você vai fazer com as outras pontas de fio também. É sempre esconder essa ponta de fio na mesma cor para não ficar aparecendo, tá? Então, olha, só descer costurando aqui próximo da emenda, descer assim, olha, costurando na parte de dentro, pegando a parte de dentro dos pontos para não ficar aparecendo aqui na frente. Pode costurar para a lateral, se for mais fácil. O importante é que pegue somente os fiozinhos aqui do avesso, olha, pode pegar fios assim andando para a lateral da peça. Nós temos aqui 3 fiozinhos, depois você pode, por exemplo, deixar 2 de um lado aqui de um dos pontos e amarrar os outros 2, mas nem precisa. Aqui, principalmente se você for colocar forro na bolsa, as pontas de fio aqui ficam na parte interna. Você pode pular um pontinho e continuar costurando por mais alguns pontos aqui, olha, para esconder e não ficar soltando. Vou costurar esse aqui, olha, vou puxar ele para não ficar aparecendo o fiozinho, vou até ajustar aqui novamente. Vou pular um pontinho, vou voltar costurando um pouco mais para cortar as sobras. Pronto, aqui, olha, já pode cortar que não vai ficar soltando, tá? Olha, não fica aparecendo aqui na frente. E as outras pontas de fio vou fazer do mesmo jeito, olha, eu vou colocar o lilás aqui na agulha e vou fazer o arremate sempre na mesma cor, tá? Não siga aqui para a próxima cor para não correr o risco de aparecer algum fiozinho de cor diferente, né? A troca ficou perfeita, então o arremate aqui é só fazer ele também na mesma cor para não ficar aparecendo. Eu vou esconder todas essas pontas de fio, são mais 2 aqui, né, além desse lilás, e mostro para você agora como colocar as alças. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui a bolsa quase pronta. Agora eu vou fazer a divisão e colocar as alças. Eu vou mostrar para você, olha, que dobrando aqui o fundo da bolsa, depois dividindo assim, dobrando ela ao meio, vou colocar um marcador onde eu penso que seja o meio da bolsa, tá? Vou colocar um marcador mais ou menos aqui, pegando os dois lados, porque se já estiver correto, tudo certo. Agora eu vou contar os pontos de um lado e do outro, senão eu ajusto para deixar esse marcador aqui exatamente no meio. Olha, tem 21 pontos aqui de cada um dos lados, acertei exatamente o meio, mas se não tiver no meio é só você mudar o marcador, tá? Mas aqui, por incrível que pareça, eu acertei exatamente o meio da bolsa. E agora eu vou pegar a alça que eu vou aplicar e vou colocar ela mais ou menos centralizada aqui, olha, para saber exatamente quantos pontos eu preciso para fazer essa alça. Contando assim, olha, os pontos, aqui dá para fazer mais ou menos, olha, contando mais ou menos daqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos. Então eu vou deixar 22 pontos aqui nessa alça. Então, olha, eu já tenho um ponto aqui, eu vou contar 11 pontos para um lado e 10 pontos para o outro, tá? Então eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar um marcador aqui, olha, no segundo ponto, na cor verde. E vou contar 11 pontos aqui, olha, para esse outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E vou colocar um marcador aqui também. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui do outro lado, olha. Ele soltou, mas é só colocar aqui novamente, conferir para ver se ele está na metade, né? Assim se tem a mesma quantidade aqui de pontos de um lado e do outro.
Pronto, está igualzinho, então vou fazer do mesmo jeito. Olha, vou contar aqui 11 pontos, né? 10 pontos para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também é fácil, né? Era só adicionar no segundo da cor seguinte. E aqui também, olha, fica igualzinho desse lado aqui, deixa sobrando 2 dessa cor que vai dar certinho aqui. Mas aí pode conferir, tá? Pode deixar sobrando 2 aqui. E assim, olha, eu posso tirar o marcador aqui do meio. E temos 22 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos entre um marcador e outro, que é o que corresponde à alça que eu vou aplicar. Você pode contar aí com a alça que você for fazer, para não ficar diferente, tá? Se a alça for com um tamanho diferente. E agora eu preciso colocar 22 pontos aqui nessa alça. Então, olha, como aqui a cor que predomina é o rosa, eu vou colocar em uma das alças todo rosa, porque a gente avança em cima desses pontos aqui, deixando ele bem parecido. E na outra alça eu vou colocar todo na cor lilás, porque temos essa cor predominante passando aqui. Para colocar os fios na alça, veja que eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou posicionar, segurando assim a ponta do fio com a mesma mão que segura a agulha, posicionando a agulha em cima do fio, faço uma volta para fazer o falso ponto baixo. Agora eu vou segurar o fio na parte de cima da peça e introduzir a agulha dentro da alça para buscar o fio, trazendo ele para a parte de cima. Aqui eu vou fazer um ponto baixo passando nas duas laçadas, olha. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo, eu nem preciso mais segurar essa ponta de fio. Eu só preciso buscar o fio aqui na parte interna e eu sempre auxilio trazendo ele aqui mais para próximo para facilitar, olha. Desse jeito, levo ele lá para a parte de cima e faço o ponto baixo. Porém, se essa laçada aqui da agulha ficar muito solta, esse ponto fica muito feio. Então, antes de finalizar esse fio, veja que eu abro um pouco esse ponto para cá, para pegar esses 3 fios aqui, olha, e puxar e ajustar a laçada da agulha assim, olha. Agora eu posso ajustar esse ponto aqui também e buscar o fio e passar nas duas laçadas. Já temos aqui, então, 2 pontos baixos e eu preciso fazer 22. Do mesmo jeito, olha, eu vou pegar o fio aqui, trazer para a parte de cima. Vou ajustar, mas antes de finalizar, eu puxo a laçada da agulha, ajusto esse fio para fazer o próximo ponto. Já estou chegando, olha, no final da alça, fazendo os pontos sempre do mesmo jeito. Vou completar aqui um total de 22 pontos, mas veja que eu faço da mesma forma, olha. Puxo o fio, ajusto o ponto, puxo a laçada aqui da agulha para ajustar também, para ele não ficar diferente, e faço o ponto. Acho que ainda falta mais um, mas eu vou conferir. Olha, se tiver sobrando um aqui, eu desmancho, tá? É só para mostrar aqui como eu vou ajustar esse ponto sempre, olha, ajustando a laçada aqui da agulha, depois eu ajusto o restante para completar aqui a altura do ponto baixo. Vou conferir aqui os pontos na parte de cima. Esse primeiro mais imprensado, mas eu vou utilizar também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Está perfeita aqui a quantidade. Então, completei aqui o último ponto, eu vou fazer uma corrente para deixar aqui na lateral. Vou virar o trabalho e vou voltar no último ponto baixo, tá? Virando aqui a alça, volto no último ponto baixo, introduzo a agulha, busco o fio para ficar com 2 laçadas e faço ponto baixo. Vou no próximo, também, olha, ponto baixo. Agora é só seguir fazendo ponto baixo até chegar na ponta novamente, ou seja, no final teremos 22 pontos baixos. Já estou chegando aqui no final, olha, eu preciso fazer até o último ponto, que é um pouquinho mais apertado, né? Então esse aqui é o penúltimo ponto, qualquer coisa é só conferir aqui na parte de cima, né, de cada um dos pontos. E o último eu já vou fazer prendendo essa ponta de fio aqui também, olha, é só pegar na última laçada aqui, olha, na lateral, para pegar os 2 fiozinhos que ficam na parte de cima aqui da alça, olha, desse jeito. Uma das laçadas é feita com essa sobra de fio, então aqui, só fazer o último ponto baixo, completando aqui um total de 22 pontos. Depois a gente consegue fazer o arremate dessa ponta aqui também. Antes de cortar aqui essa sobra, eu preciso deixar ainda desse fio aqui uma quantidade para costurar esses pontos. Então eu vou deixar uma sobra bem generosa. Veja que eu vou medir assim, olha, como se fosse a largura da bolsa. Eu vou medir 5 vezes a largura da bolsa, tá?
pode até pegar a bolsa aqui como exemplo, aqui, olha, para medir mais ou menos a largura, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, aqui, olha, 4, 5 vezes. Aí aqui eu vou cortar para fazer o arremate. Se achar que ainda vai faltar fio, tá? Pode deixar um pouco mais, mas aqui 5 vezes é suficiente para fazer esse arremate, tá? Então aqui, olha, eu vou tirar o fio no último ponto, vou puxar ele totalmente aqui nesse último ponto, tá? Tirei aqui da agulha e veja que eu vou puxar todo esse fio, ou seja, essa quantidade que eu deixei aqui 5 vezes, eu passo tudo aqui nesse último ponto para fazer a costura aqui e fazer o arremate dos pontos, tá? E aqui agora, olha, só fazer o arremate costurando aqui para fazer o acabamento na bolsa. Eu fiz a alça para esse lado, mas do outro lado eu vou fazer exatamente igual. Vou colocar os 22 pontos, vou fazer a costura tudo do mesmo jeito, tá? Então aqui, olha, o que eu vou fazer aqui agora é colocar esse fio numa agulha de tapeceiro. E para arrematar esse último ponto, eu vou virar ele assim, vou pegar na última laçada aqui na lateral, olha, pegando no último ponto, para sair no mesmo lugar que está saindo aqui o ponto, mas pegando de baixo para cima, tá? E aqui eu vou puxar com um pouco de cuidado para não bagunçar todo esse fio. Olha, eu vejo que eu estou segurando, inclusive, o fio lá do último ponto para não bagunçar todo, tá? Assim eu vou puxando o fio, olha, para passar ele totalmente aqui nesse último ponto, e aqui ele vai travar. Vou virar aqui de volta para você ver que eu vou puxar ele todo para a parte de cima, olha. Ele vai travar aqui na lateral, desse jeito. Pronto, agora já não fica mais soltando. Então nós temos aqui 22 pontos, que é para uma alça nesse lado da bolsa. Para o outro lado vou fazer também 22, porém vou fazer com a cor lilás. Mas antes eu vou ensinar para você como prender essa alça desse lado, porque do outro lado é exatamente igual, tá? E agora eu vou mostrar para você como prender esse fio, olha. Vou deixar ele assim, olha, com as pontas de fio aqui do lado esquerdo para quem é destro, tá? Se você for canhoto, canhota, as pontas ficam do lado direito. E eu vou introduzir a agulha no ponto que está o marcador, assim, olha, de cima para baixo. Para facilitar, eu já vou remover esse marcador e vou passar todo o fio assim, olha, de cima para baixo. Pronto, agora eu já posso virar e trabalhar aqui da forma correta, que eu já não perco mais onde fica esse ponto. Aqui, olha, eu passei de cima para baixo, então eu passo de baixo para cima aqui na alça. Nesse início aqui ainda tem essa outra ponta de fio, que a gente vai fazer o arremate só depois. Aqui eu vou travar bem e vou fazer isso 3 vezes, tá? Aqui no mesmo lugar, olha. Passando no mesmo lugar, vou fazer isso 3 vezes. Opa, pesquei até um marcador aqui junto com o meu fio. Vou fazer mais uma vez, passo para todo um lado, pode assim, olha, para não passar de uma vez só, pode passar todo de um lado e depois passar mais uma vez. Então essa é a terceira vez aqui no mesmo lugar. Agora veja que eu vou introduzir a agulha de cima para baixo, mas vou lá no segundo ponto, olha. Saindo no segundo ponto. E agora, segundo ponto com o segundo ponto aqui também eu vou passar 3 vezes. Não tem uma quantidade exata, você pode fazer isso aqui 3 ou 4 vezes para ficar mais firme, tá? O importante é passar sempre os fios para ficarem todos iguais e esse ponto aqui, olha, ficar parecido com esses que nós temos aqui ao longo da bolsa. Como você pode ver, a costura aqui agora é tudo do mesmo jeito, olha, passando aqui 2, 3 vezes, você já vai sair no ponto seguinte e depois continuar fazendo também do mesmo jeito, olha. Esse aqui, olha, já é o penúltimo ponto, né? Então já estou fazendo na cor azul, né? O rosa com o azul, no caso. Mas veja que ele fica quase na mesma direção, então nem fica aparecendo se eu fizer o próximo ponto. Mas se você quiser, é só colocar esse aqui, olha, esse penúltimo ponto que eu estou fazendo, eu já estou pegando no azul com o penúltimo ponto aqui rosa, né? Então, se você quiser fazer o arremate dessa cor e fazer a costura aqui do último ponto em azul, também fica interessante. Mas aqui veja que se fizer esse último ponto aqui também, vou sair aqui no último ponto, olha. Aqui. Pegando aqui em cima também desse último ponto, né, do segundo aqui no azul, ele vai ficar como se fosse
o degradê aqui, a troca de cores, né? Assim, olha, a divisão aqui da troca de cores do mesmo jeito. Vou fazer ele aqui de novo, olha, porque eu passei a agulha de baixo para cima no mesmo lugar. Então, nesse aqui, olha, vou passar bastante, né? 3, 4 vezes aqui nesse lugar para você ver como ele vai ficar como se fosse a troca de cor. Inclusive, olha, para não ficar essa separação, pode vir com um ponto aqui no ponto anterior também, para tampar totalmente o azul ali, né, e ficar como se fosse a troca de cor. Olha só, deixa eu puxar aqui todos os fios, olha. Ele vai ficar assim, olha, com a divisão do mesmo jeito aqui no segundo ponto. Aqui, olha, na parte interna, eu vou fazer o arremate do mesmo jeito, costurando esse fio aqui nos pontos, na parte de dentro, né, para não ficar aparecendo. Vou costurar como tem uma sobra boa de fio aqui, olha, eu fiz 5 vezes a largura da bolsa, né, então eu tenho bastante fio aqui para fazer o arremate. Eu vou só costurar ele aqui na parte interna, esconder bem e cortar. Não vou nem fazer nó, tá? Para não ficar aparecendo. Vou costurar para um lado, depois eu pulo um pontinho, volto costurando na mesma direção, olha. Costurando assim, pegando somente o avesso dos pontos. Sempre tomar o cuidado para não aparecer lá na frente, né? E ficar todo diferente. Aqui, olha, eu posso pular um pontinho e voltar costurando. E aqui eu já posso cortar a sobra. Inclusive posso até, olha, posso descer um pouquinho, olha, costurando mais para a parte interna da bolsa, porque assim se colocar um forro, né, ele não fica aparecendo aqui mesmo se soltar as pontinhas aqui com o tempo. Vou colocar aqui novamente na agulha. Vou costurar aqui por mais alguns pontos, olha. Aqui já posso cortar a sobra, olha, que ele, mesmo se não colocar forro, ele já fica seguro aqui na parte interna também, não fica soltando. Vou só ajustar todos os fiozinhos antes de cortar a sobra. Com a outra ponta de fio aqui, olha, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E vou costurar, sempre levando também, olha, eu vou fazer uma costura primeiro aqui nos pontos, né, que é mais fácil esconder ele bastante aqui para ficar firme. Então faço a costura nos pontos que eu fiz, emendando, né, a alça. Posso também costurar de um lado para o outro, posso levar um pouco mais aqui e depois descer para a parte interna aqui da bolsa e cortar a sobra. Olha, pulando um pontinho. Veja como fica discreto, olha, essa emenda, aqui, olha, na parte externa. Na parte interna também, olha, não fica aparecendo, fica bem discreto. E agora eu vou fazer exatamente igual, só que do outro lado da bolsa. Eu vou colocar 22 pontos na cor lilás e vou fazer a costura aqui do mesmo jeito para finalizar a bolsa. Finalizei a bolsa, olha, aplicando a outra alça, né, como eu disse, fiz ela no tom de lilás, mas do mesmo jeito, olha, só avancei aqui por 2 pontos, né, conforme eu tinha feito a marcação. Então prendi a alça utilizando 22 pontos, fica discreto aqui na parte de fora, na parte interna também, olha, não fica aparecendo essa emenda, fica bem discreto. Então agora, olha, tenho a bolsa pronta, com as 2 alças, transição de cores perfeitas, eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no Blog do Crochê. Vou deixar você com algumas imagens da bolsa pronta e eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!